Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Papo de Indústria. Antes de mais nada, gostaria de convidar a todos para nos seguir nas nossas redes sociais, deixar seu comentário, curtir, compartilhar e se inscreva também no nosso canal do YouTube. É isso, pessoal. Então sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Indústria. Antes de nós começarmos o nosso bate-papo com o nosso convidado, a gente tem o prazer de anunciar mais um patrocinador que está se juntando aí a Verus. Então é a Arve, ferramentas para usinagem, a Arve que é distribuidor da Sandvik e Coromant aqui no Rio Grande do Sul. Então agradecer, né, o pessoal da Arve pela parceria e também por acreditar no Papo de Indústria. Então sejam bem-vindos aí ao nosso time de patrocinadores e também o nosso outro patrocinador que é a Verus Inteligência Produtiva, também nosso parceiro que está ajudando a gente tocar esse projeto e principalmente, como a gente fala, tornar a indústria protagonista novamente. Então, obrigado aos nossos patrocinadores. Exatamente, sejam todos bem-vindos. Hoje estamos com um convidado muito especial aqui para falar sobre um tema que pode ser curioso para algumas pessoas, né? Então estamos aqui hoje com o Jory, da Canvas 360. Seja muito bem-vindo, Jory. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui nesse bate-papo de indústria. É isso aí, para tratar sobre o tema de compra e venda de indústrias, né? Isso aí. Exatamente, isso aí. Então, Jory, para a gente começar, queria que tu falasse um pouquinho, né, sobre a história da Canvas, né? O que a Canvas faz e a tua história também, né, nesse segmento de compra e venda de empresas, né? Maravilha. Tem tudo a ver, a gente está conversando aqui, papo de indústria e venda de empresas, né, principalmente porque a Canvas nasceu aqui em Caxias do Sul. A gente atua 99% do nosso trabalho aqui na Serra e a gente está num celeiro industrial, né? Então, o nosso dia a dia é falar sobre venda de empresas, mas muito sobre indústrias, né? Então, falar um pouquinho sobre como que começou a Canvas, né? Essa é a pergunta. Isso aí. 2014, né? 10 anos, né? Depois de eu ter vendido uma empresa que era minha, uma indústria, que a gente produzia simuladores, produzia equipamentos de tecnologia, eu fiquei num período pequeno, mas um período sabático. Né? Cansou de workaholic, não consegue ficar muito tempo, né? Cansou de produzir? Cansei de produzir, indústria é puxado. É puxado, né? Vocês têm indústria também, vocês sabem, né? Mas a gente fiquei num período pensando o que ia fazer, né? E como além dessa indústria eu já tinha vendido outras duas empresas que eu tinha fundado, e todas elas não muito grandes, né? Eu percebi que faltava esse tipo de serviço, né? De M&A, né? com toda a teoria e também prática, né? com conceito, com metodologia aplicada a pequenas e médias empresas. E aí foi que eu decidi estudar, né? Buscar conhecimento para atuar com assessoria em compra e venda de empresas, M&A, fazer valuation, contratos, toda a intermediação para esse segmento de pequenas e médias empresas, indústrias. Né? E aí eu fui testar esse modelo sozinho, né? Sem estrutura, né? Trabalhando de casa. Né? Meu escritório era mais o carro do que casa. Coloquei um inversor para 220 no carro e liguei uma impressora no carro e ia nos clientes, já imprimia tudo na hora lá no porta-mala, abria a tampa do carro e ali na primeira semana de trabalho eu consegui vender uma empresa. Aí foi o sinal que eu precisava para dizer vai por esse caminho. Agora vai dar certo. Muita gente me desencorajou. Né? Porque, cara, tu tá louco fazer isso aí aqui em Caxias, e eu sou de fora também, né? Eu tô há 13 anos, então eu tava recém 3 anos, e muita gente falou, tu precisa de relacionamento, precisa conhecer pessoas. Bom, vamos tentar, né? E em paralelo a isso,
dentro da Canvas eu montei um departamento de startups para também ir tateando esse universo, né, de investimentos em startups, de inovação, tecnologia. Então, era a Canvas e a Canvas Trampolim, que era o investimento em empresas, né? E hoje elas mesclam os serviços, né? Onde a gente tem a venda de empresas, venda na totalidade, e também a busca de investidores, captação de investidores para empresas que têm um pouco de inovação então a gente vai fazendo esse trabalho, né? É isso que eu ia te perguntar, né? Porque muitas vezes quem tem uma empresa quer vender, mas talvez não quer vender toda ela, quer vender uma parte também. Esse trabalho também isso funciona também. Tem funcionado cada vez mais. Encontrar um investidor que venha para agregar tanto financeiramente quanto com a sua experiência daqui a pouco, né? Para investir capital e para um smart money junto, né? E aí são vários formatos, modelos que podem acontecer nesse cenário de trazer um investidor, né? Pode ser um investidor pessoa física que queira empreender, que queira ajudar. Pode ser um fundo de investimento. Esse ano a gente fez 2 rodadas muito bacanas de investimento com um fundo de investimento, né? Totalmente em parceria, né? O fundo gere, a gente ajuda a captar os investidores, a gente encontra a empresa para o fundo gere, a gente busca os investidores. A gente fez de uma indústria de alimentos e de uma indústria químico-cosmética. E tem outras aí por acontecer também, né? Então, além da venda total da empresa, né, tem essa possibilidade que está acontecendo cada vez mais de trazer o investidor, ou um fundo de investimento, né, ou outra empresa para investir, né, uma aquisição parcial. Então, eu acredito que eu tenha respondido a história. Né? E aí, desde então, há 10 anos, a gente está cada vez mais, né, trabalhando várias mudanças. Né? A gente pegou pandemia, a gente pegou várias situações que fizeram a gente também ir se adaptando e entendendo. Né? E nesse mercado de fusões e aquisições, quanto mais tu vai mergulhando nele, mais tu vai aprendendo e mais tu vai se desenvolvendo e mais tu vai entendendo o que funciona e o que não funciona. Né? E isso muda muito no trabalho. E vendo as tendências de mercado também, eu acho, né, Diori? Essas mudanças que o mercado ele é muito volátil, né? Ele muda muito, né? Em pouco tempo, é que a gente falaste. Olha tudo que nós passamos. Teve pandemia, depois agora recentemente teve uma enchente, então principalmente aqui para o Rio Grande do Sul. Então o mercado ele muda muito, muito rapidamente, né? Eu queria te fazer uma pergunta, Diori, a respeito de... Quando a pessoa decide vender a sua empresa, a sua indústria, principalmente, que é o nosso foco do nosso programa. Como é que se faz, o primeiro passo, né? Quando a pessoa decide vender, qual o primeiro passo a seguir? E principalmente como é que a gente entende quanto essa empresa vale para fazer uma oferta para um comprador, né? O famoso valuation, né? O que entra nessa conta do valuation e como é que a gente determina esse valor de uma empresa? Perfeito. É uma pergunta bem pertinente. O principal da venda da empresa é ter uma decisão de venda. Né? É uma decisão pessoal que precisa ter reflexão, né? Porque é uma mudança. Né? É uma mudança importante, né? De uma construção de anos, né? Muitas vezes, né? De um projeto de vida. Né? E essa decisão sendo tomada, né? Tu tá fazendo um processo de mudança. E aí tem que ter como um planejamento um trabalho paralelo, né, à atividade principal. Né? O empreendedor, né, o empresário vai ter que continuar tocando a empresa de forma muito produtiva, de forma que continue crescendo para se tornar atrativa e, em paralelo, né, fazer um trabalho de transição, né? Já começar, a partir do momento da decisão, a elencar indicadores, a pensar numa organização da empresa, a preparar a empresa para vender. Né? E é nesse paralelo
né, a atividade principal que a Canvas entre, né, para ajudar nesse processo de preparar a empresa. Né? E aí, então, o que tem que ser feito para vender essa empresa? Precisa, né, que é a segunda pergunta, se determinar o valor dessa empresa no mercado. E aí vem o valuation. Né? A gente precisa fazer o valuation da empresa para definir o preço dela no mercado, o valor econômico da empresa. A gente precisa montar materiais para procurar esses investidores, essas outras empresas que vão comprar ou o empreendedor que vai comprar, né? E fazer o trabalho comercial, né? E buscar os compradores. Aí é trabalho comercial mesmo, né? Entrar em contato, buscar quem pode ser o comprador. Hoje a gente tem usado bastante ferramentas, né? Hoje a gente está fazendo 10 anos e a gente tem um programa de 10 anos esse ano de modernização da empresa, né? Automação e utilização de ferramentas. Né? A gente contratou ferramentas de Big Data, de inteligência artificial, para buscar os compradores de forma automatizada e entrar em contato com compradores de forma automatizada no funil mais aberto. Depois a gente entra, né? Quando não tinha essas ferramentas, né? Nem existiam essas ferramentas, a gente tinha que entrar em contato. Né? Tinha que fazer o trabalho manual. Manual. Isso demora muito mais, né? Então, e a gente tem que então entrar em contato com compradores, né? E depois vem a parte documental que a gente precisa organizar na empresa. Acredito que eu tenha respondido. Eu queria te fazer, tu estava falando sobre, a gente estava falando basicamente tu falou da parte burocrática, vamos dizer assim, né? Questão de indicadores, questão de gestão financeira, questão da estrutura propriamente dita, a questão da operação, mas e a mente, a cabeça? Tava pensando. Quando isso que tu acabou de falar no início, quando o empresário decide vender uma empresa. Desculpa te interromper, mas nesse sentido, eu acredito que existem duas situações onde um empresário decide vender sua empresa, né? Ou ela está em dificuldades, ou ele tem essa visão de crescimento. Se a empresa é saudável, ele quer crescer, daqui a pouco entende com os recursos que ele tem à disposição e não vai conseguir, e daí abre essa possibilidade da entrada de um investidor, né? Ou em caso de uma situação financeira onde ele tenha dívidas e tal, para dar uma melhorada nessa situação, né? Não, mas o que eu ia... exato, né? Então, eu acho que tem essas duas situações, né? Ou a empresa está precisando se organizar financeiramente, ou ela está tendo uma visão de crescimento. Isso também entra na mentalidade. Mas eu queria dizer assim, da questão do desapego. É isso que eu ia te dizer. Né? Porque eu acho que é muito difícil, né, para o empreendedor ele entender que vai entrar uma outra pessoa e talvez, principalmente aqui na nossa região, que são negócios familiares, peguem o nosso caso, são negócios familiares, né? Então acaba que tu tem o convívio do dia a dia e tudo mais, e daí, eu acho que essa questão da mentalidade também é um desafio, né, Jory, pro empresário, pro empreendedor. São duas perguntas, né? Exatamente. Uma da questão do desapego, né, para vender, né, a empresa, a pessoa jurídica, e a outra pergunta é se em síntese, se é possível vender uma empresa que está com dificuldades. Exato. É isso. Ou buscar um investidor para uma empresa que está com dificuldades. Acho que são essas duas perguntas, né? Na verdade, nessa relação também, né? Porque acredito eu que seja mais fácil para uma pessoa que está buscando um investimento para expansão, é mais fácil a mentalidade também, né? De aceitar um novo sócio, né? Nesses 10 anos a gente nota, né, uma mudança na mentalidade das pessoas quanto à percepção do que é uma empresa. Há mais tempo, principalmente aí na nossa região aqui, a empresa era um long life business. A empresa era construída para ficar na família, para... Né? Tanto que o pessoal fala, né? Vai vender a empresa é porque tá ruim, né? Se tá boa, ela vai ficar com a empresa, né? Mas ao longo desses anos a gente vem mudando, a gente vem notando que essa percepção vem mudando e as pessoas, os empresários estão tratando a empresa como uma empresa, como um negócio, como um bem. Profissionalizado, né? E se desapegando muito mais fácil.
Acredito que muito pela mídia, que tem trazido muitas saídas, né, de empresários, e a saída pode ser muito interessante para quem está vendendo, né? E pode realizar daqui a pouco o capital que ele nunca conseguiu realizar ao longo do processo de crescimento da empresa, que ele vem investindo, principalmente na indústria, né? Tá sempre investindo em máquina, investindo em matriz, investindo em crescimento, né? E aí vem cenários de pandemia, né? E descapitaliza, daqui a pouco na venda, né? Construiu um patrimônio, e na venda é onde realiza a parte financeira, né? E escutando do mercado, né, esses cases de vendas, né, importantes, né, aqui na Serra, muita gente conseguiu realizar, né, e conseguiu ter uma condição financeira interessante depois que vendeu a empresa. E aí, vendo esses cases, está cada vez mais comum e mais fácil a decisão de venda, né? Porque se tornou prática de mercado vender a empresa, né? E é um dos caminhos da venda da empresa. Um caminho é a sucessão, que é cada vez mais difícil, né? A sucessão, acontecer uma sucessão, mais arriscado para a empresa às vezes, né? É uma sucessão, porque toda aquela energia, né? Aquele apetite ao risco, né? A capacidade, às vezes, os filhos e os netos não têm, né? Ou a empresa fechar ou a empresa ser vendida. Né? E o caminho da venda é muito interessante, né? Para toda a família. Então está cada vez mais comum, e a gente nota que é muito prático hoje, né? A decisão, e isso é muito bom para o cenário de fusões e aquisições, para o cenário de empreendedorismo. A outra pergunta, né, se é possível vender uma empresa que está em dificuldade. Tem algumas dificuldades que inviabilizam uma venda, né? Por exemplo, dificuldade de ter clientes, por exemplo, né? Daqui a pouco o mercado já entrou em disrupção, aquele mercado já não vai existir mais, né? Ou a empresa queimou muito o nome dela, né? Para resgatar, já não é mais bem vista, né? Já não é bem vista, já é difícil de resgatar, ou tem muita dívida impagável com aquela operação, com aquela geração de caixa, né? Ou precisa de muito reengenharia ou investimento em maquinários, né? Principalmente na indústria. Daqui a pouco a planta industrial está toda ela não adaptada a NR12. E aí ou máquinas muito antigas, aí precisa renovar todo o parque para adaptar. A NR12 é extremamente importante, né? Não está adaptado, tem funcionários e tu não está adaptado a NR12. Tu vai, na hora da venda da empresa, ela inviabiliza a venda se não está adaptado. Se precisa renovar todo o parque. Né? Então, tem algumas situações que tornam inviáveis, mas outras situações pode ser a oportunidade. Daqui a pouco a empresa fatura, gera caixa, porém está com alguma dificuldade, contraiu muito endividamento ao longo do tempo, até daqui a pouco em função de uma enchente, uma pandemia, enfim, ou até em função do próprio crescimento. Às vezes o empresário começou pequeno e cresceu alavancado, precisou contrair financiamentos, né, para fazer essa alavancagem. Porém, a empresa é boa, né? Tem marca, tem faturamento, gera caixa, mas operacionalmente. Porém, tem as despesas financeiras que estão prejudicando a empresa. Né? Daqui a pouco, ou para uma venda total, para uma venda parcial, consegue resolver com o aporte, e a empresa se torna saudável novamente, né? Para de apagar incêndio e começa a trabalhar da forma correta. Né? Algumas vezes a empresa tem dificuldade de gestão, mas tem alguma tecnologia. Tem algum mercado importante. A empresa está com dificuldade financeira, mas tem um mercado. Daqui a pouco só o mercado pode interessar. Sim. E pode ser absorvida por uma outra empresa. Né?
Na indústria, a gente trabalha bastante na indústria plástica, né? A indústria plástica é bem interessante. Algumas vezes nós vendemos a matriz e mercado, né? E para um player e o maquinário para outro. Desmembra. Desmembra, porque pode ter uma outra empresa, indústria plástica, que se interessa pelo mercado e matriz. E desenvolver uma matriz com um ponto de interrogação de mercado é caro. Sim. Né? Então, o que interessa daquela empresa? Não, interessa o mercado e aquele produto que já foi desenvolvido e já tem a validação comercial. E aí... Isso que eu ia te perguntar, Jory, isso é uma vantagem, né? Eu ia te perguntar quais são as vantagens de tu comprar uma empresa em funcionamento. Isso é uma delas, né? Tu ter esse conhecimento de mercado, a tecnologia, enfim, né? É diferente de tu começar uma empresa do zero, né? Não são só equipamentos, assim, né? como vender a empresa está se tornando muito comum, a aquisição de empresas por parte de empresários e por parte de pessoas físicas, investidoras e empreendedoras, está cada vez mais comum também. Porque pode ser muito interessante, uma alternativa muito interessante, adquirir uma empresa ao invés de abrir do zero, ou ao invés de adquirir uma máquina, por exemplo, ou desenvolver matriz, ou né, desenvolver um mercado. Já compra uma empresa funcionando com validação técnica, validação comercial. Hoje, cada vez mais importante, equipe. Né? Se chama Acqui-Hire, o nome de aquisição. Quando é uma aquisição por equipe, né? Isso acontece muito na indústria de software. Adquire contratando. Acqui-Hire. Né? Então... tu vai adquirir já um mercado, maquinários. Sim, tu não começa do zero. E principalmente em indústria, na maioria das vezes, como a boa parte das indústrias tem maquinários que valem bastante, usinagem, máquinas caras, plástico, às vezes nem tanto, mas muitas vezes sim. E a indústria tem margens baixas, então esse dilema de muito ativo imobilizado, e às vezes estoque também, estoque, matriz, ativo imobilizado, e faturamento e lucratividade às vezes exprimida, faz com que não se consiga somar negócio intangível mais ativo imobilizado no valuation. Então, quando se adquire uma indústria, sai mais barato, porque às vezes o maquinário, as matrizes saem de graça. E já com um negócio faturando. Sim. Então, por isso que se torna muito interessante, né, esse crescimento inorgânico das empresas adquirindo outras empresas. Porque se fosse montar aquele negócio do zero, né, contemplando maquinários, desenvolvimento de produto, desenvolvimento de mercado, comercial. Sim. E todo o tempo que leva para desenvolver o mercado, amadurecer, e pagar todos os custos fixos ao longo do tempo até chegar num certo ponto que vai alcançar o que aquela empresa que está sendo adquirida já alcançou, né, se torna muito mais barato adquirir. E muito mais certo, muito mais prático, muito mais automático e já está acontecendo. E principalmente, de hora que eu vejo nessa questão que tu falaste, que é o intangível, né? Que é justamente a questão das equipes, do conhecimento de mercado, do conhecimento técnico, da parte intelectual da coisa. Porque a própria marca também. A própria marca. Mas a questão, principalmente, assim, é diferente. Tu comprar equipamentos, se tu tem dinheiro, qualquer um compra equipamentos. Comprar, alugar um lugar, enfim. Mas a parte do fazer realmente, né? E isso era uma outra coisa que nós às vezes íamos te perguntar, desses perfis de investidores. Porque muitas vezes eu penso que existem investidores que não são da indústria, são de outros segmentos e acabam olhando a indústria com bons olhos. Mas não tem... Perdão. Não tem a expertise, né, da indústria. Então, por isso que é muito... o que eu entendo é que, claro...
a parte tecnológica, a parte de equipamentos, ela faz diferença, mas faz bastante diferença a questão do conhecimento do negócio e do mercado, enfim, acho né? que hoje também um grande valor de uma empresa é a parte humana, né? A parte técnica das pessoas em si, né? Porque como o Everton disse, né? Comprar uma máquina, qualquer um que tenha dinheiro pode comprar a máquina, né? Mas fazer ela funcionar e produzir de uma maneira adequada, principalmente mercado, porque o comercial é dos corações da empresa. Tu pode ter 50 máquinas, né, dentro de um ambiente. Se tu não vender, não resolve. Então, acho que essa questão também de conhecimento de mercado. Né? E falando especificamente de indústria, né, se torna ainda mais interessante quando uma indústria conseguiu desenvolver uma marca no mercado. Né? Que ela criou um produto, criou um conceito e conseguiu se solidificar com uma marca. Com produto, com qualidade, com uma marca. Isso é muito difícil de fazer. Né? E começar do zero, isso é muito custoso. Demora, é custoso, é investimento. Né? Nós sabemos. E a Nós sabemos bem. A maioria... Bom, precisa fazer feira, precisa fazer né, embalagem, precisa fazer marketing, precisa fazer... Isso é muito caro, que é um intangível que ninguém percebe. E muitas vezes, assim, quando a empresa produz alguma coisa que não é o produto final, né? É uma coisa intermediária, essa marca ela não tem visibilidade, né? Subcontratação. Exatamente. As indústrias que têm mais valor são as que construíram marca e têm um produto. As que são prestadoras de serviço, elas não têm o domínio do mercado. Ela fica à mercê. E muitas vezes com a margem espremida, né? E não que não seja um bom negócio. Né? Mas a indústria plástica, por exemplo, é muito difícil de vender a indústria plástica prestadora de serviço. Agora que tem produto, matriz, é muito viável. Né? As prestadoras de serviço são mais difíceis. Né? São subcontratadas. Né? É o diferencial, né? Porque se tu presta serviço, daqui a pouco... quem tá te mandando esse trabalho, daqui a pouco pode achar um outro, né? Tu não tem um diferencial, assim, né? Como um produto próprio, né? Que tu tenha a possibilidade de vender, assim, diretamente, né? Acredito eu. Né? E pensando em mercado e produto, né? A gente aqui no Brasil já está chegando num ponto que a Europa, os Estados Unidos já vêm há muito mais tempo, que são mercados em establishment, estabilizados. Né? É difícil tu achar um mercado que já não tem alguém fazendo há muito tempo. E aí tu começar do zero, né? O Brasil ainda tem brechas, mas estão terminando essas brechas de mercado que ninguém faz. Né? É que o Brasil, Diori, ele infelizmente ele está sempre atrasado, né? Então é aquilo que a gente diz, né? O pessoal, quando se viaja para a China, por exemplo, lá tem coisas que a gente nem imagina que existem e que já estão em funcionamento lá e daqui a pouco, sei lá, daqui 4, 5, 6 anos vai chegar aqui no Brasil. Então ainda tem esse delay, que é se enxergar por oportunidades, são belas oportunidades, mas é que nem tu falaste, é uma coisa que ainda são nichos muito pequenos. E aquela coisa, no momento que tu coloca, já chega um monte de gente também, né? É o efeito manada, né? Um monte de gente já volta os olhos para isso. Mas ainda nós temos, aqui no Brasil, tem oportunidades nesse sentido, né? Ainda falta... Tem nichos para se explorar. Vai em outros países aí que o pessoal... países principalmente industrializados, nossa, tem coisas que a gente nem... Tecnologias que já são obsoletas lá e que estão chegando no Brasil agora. A gente vê muito isso na questão no ramo de ferramentas, que é o nosso. Tem muita coisa em outros países aí que já é obsoleta e que aqui ainda é novidade. Né? Exatamente. Mas antes vamos só interromper um segundinho para fazer um lembrete aí dos nossos patrocinadores, né? Estamos hoje contando com o apoio da Verus Inteligência Produtiva e da Arve Soluções em Ferramentas para Usinagem. Né? É isso aí. Falando do perfil, Diori, do investidor, o que tu enxerga assim, nesses teus 10 anos de trajetória sobre os perfis dos investidores? É gente que está querendo buscar um novo desafio? É gente que quer diversificar talvez a sua carteira de investimentos? Como é que é, mais ou menos, tem uma não digo uma regra, mas como é que tu enxerga nesses 10 anos o perfil do investidor?
tem alguns perfis que, né, avatares, digamos assim, que a gente mira, né, mas tem também a exceção. Né, e a gente aprendeu que como a gente também, 10 anos ainda é recente, então a gente também está aprendendo. Né, e a gente tem algumas surpresas, então a gente não fica muito quadrado também e está sempre antenado, né, do que pode ser a nova onda, né, do que pode ser um novo mercado que a gente não conheceu. Né? E que pode ser oportunidade, né? Porém, tem alguns segmentos que são mais atuantes. Por exemplo, uma outra empresa, né? Empresa investidora, empresa que adquire, empresa que tem como no planejamento aquisição inorgânica, né? Esse é onde a gente tem como principal. Né? E a gente vem evoluindo bastante nessa busca, né, desse perfil. Né, identificando no mercado quem são as empresas que estão adquirindo, que estão comprando, que estão buscando. Né, e aí é trabalho de internet, Google, Big Data, eventos, feiras e buscando esse perfil. Né, algumas vão fazer uma aquisição, outras estão preparadas para fazer várias aquisições. Né, as próprias empresas que são investidas, elas com o investimento, elas buscam aquisições. Então, a gente está antenado nesse tipo de investidor. Né? Outra forma são os investidores de risco. Né? Que esses dois exemplos da indústria de alimentos, de congelados que a gente fez, e da indústria cosmética, são investidores de risco. Aí é um outro perfil. É um perfil de quem já tem uma fortuna, né, e investe uma partezinha, geralmente o rendimento de um ano, 10% do que ele tem, em capital de risco. E aí ele pulveriza esse investimento e investe em pequenas empresas que estão crescendo, né, para fazer a alavancagem. Né, exatamente nesse perfil, né, para fazer o crescimento. Investe em cash-in, né, dentro do caixa da empresa, né, já com planejamento para desenvolver mercado, marketing comercial e algum produto, alguma tecnologia. Mas é comum, Jory, acontecer, por exemplo, assim, de uma pessoa querer participar ativamente dentro da operação. Eu quero comprar uma empresa, mas eu quero realmente participar do dia a dia, não só nessa veia de realmente do aporte financeiro. Acontece isso ou não é muito comum? Na compra total, 100%. Né? Quando vai comprar totalmente, a empresa é investimento de vida 100% ali, né? Precisa de um envolvimento muito grande ali, né? Para entender a cultura da empresa, entender o processo, entender o produto, entender o mercado, entender como que produz maquinários, enfim, precisa um envolvimento massivo. Né? Quando a aquisição é parcial, depende. Tem de tudo, tem alguns que querem só colocar o recurso e esperar. E depois pegar de volta? Com relatórios. Esperar para pegar de volta? E já ter rendimentos, né? E participar também, de vez em quando, como um conselheiro, né? Mas tem alguns que querem participar junto mesmo, né? E tem vários casos, né, de pessoa física que comprou parcialmente uma empresa, investiu para crescimento, mas foi lá e entrou para cuidar do financeiro, para cuidar do comercial. Geralmente, né, o comercial ou financeiro, porque quem tem o conhecimento do produto é o empreendedor que fundou. E é uma dificuldade, né? É uma dificuldade, uma dor que a gente sempre fala, principalmente da indústria, quando se começa uma indústria. Produzir, normalmente quem começa uma empresa sabe produzir, mas às vezes falta o braço do financeiro, o braço do comercial, o braço do marketing, né, que está ligado ao comercial. Então, muitas vezes, falta o braço que... A parte da gestão de pessoas. Parte da gestão. Falta o recurso. Falta o recurso, principalmente. O capital para crescer, né? Não é um capital barato, né? E tem muita empresa com... essa questão eu vejo como uma oportunidade. Muita empresa com um produto muito bom, que poderia ter muito mais mercado. E está no ostracismo porque não tem um departamento comercial. E também não é fácil desenvolver um departamento comercial, né? Tem entender bem, né, o que está fazendo.
né? E aí tem muita oportunidade nesse sentido, assim. E uma questão que eu acho que é importante também, assim, um investidor, talvez ele tenha os recursos financeiros, né? Mas ele é de outra área, de outro segmento, ele consegue se adaptar à realidade da indústria facilmente, digamos assim, ou O cara que é do varejo, ou é um por choque, exemplo. né? Eu já tive algumas surpresas, já vi médicos investindo e comprando parcialmente e já totalmente também, por exemplo, e indo muito bem. Uhum. Né? Já vi pessoas que tu vê assim, nossa, como é que essa pessoa vai trabalhar tocar uma indústria e com vontade, né? Isso vem muito da mentalidade, né? Se a pessoa tem vontade de fazer, vontade de aprender, né? A suportar os desafios, né? Ela consegue, né? Esse é o principal, né? Se ela quer só a lucratividade no final do mês, né? Só os dividendos, aí fica mais difícil. É mais fácil deixar no banco. Muitas surpresas assim, de pessoas que tu não levava muita fé, que conseguiram desempenhar, né? Às vezes pessoas que são tímidas, assim, que não falam muito, que tu vê, pô. E eu já vi isso é muito gratificante no nosso trabalho, né? Quando a gente vende para pessoa física, para um empreendedor, né? Ou uma empresa, e tu vê que aquela empresa tem potencial, né? Mas não tá, às vezes tem produto, mas não está executando comercial, que é bem exatamente isso que a gente conversou antes, né? Mas e que compra a empresa e coloca o sangue dela ali, né? E faz um crescimento assim extraordinário. Tipo, muito, e às vezes tu não levava muita fé naquela pessoa assim. Sim. Né? Sim, pelo perfil e às vezes de um ramo totalmente diferente. Tem vários cases assim. Eu acho que nada é impossível de aprender, né? Se a pessoa tem vontade, tem mentalidade de crescimento, né? De mentalidade positiva, né? Consegue, né? E eu acho que colaborando nisso aí, Jordan, eu acho que para ser um case de sucesso, como tu está falando, precisa ter basicamente principalmente em compras e vendas parciais, precisa haver uma sinergia entre as partes, nesse sentido. Porque eu tenho esse pensamento que quando tu vai vender uma empresa, principalmente para quem está vendendo a empresa, claro que o dinheiro é importante, a gente já conversou isso em outras ocasiões, o dinheiro é importante, mas dinheiro tu vai no banco, né? Tu pode conseguir um financiamento no banco, tu pode conseguir uma linha de crédito. Muitas vezes o que falta para aquele empreendedor, para aquele empresário que está no dia a dia, é justamente esse braço, né? Que talvez o outro que tenha experiência ou até mesmo vontade, como tu falou, pode agregar. Porque, por exemplo, vamos dar o exemplo aqui, nós um cuida da produção, outro cuida do comercial, mas falta o cara do financeiro. É um braço que falta. E dificilmente, por mais que a gente se divida, a gente não consegue fazer isso de uma maneira como deve ser feito. Daqui a pouco essa pessoa que tu falou que talvez o cara não tenha o perfil da indústria, mas tem vontade de aprender, tem vontade de agregar e entende que aquele é um negócio dele também, acaba dando essa sinergia, essa liga, e o troço vai para frente, né? Então, por isso que eu digo, eu acho que é muito de ambas as partes, e principalmente, a gente está falando de negociações de dinheiro, mas principalmente isso que tu falou, da mentalidade. Porque muitas vezes só o dinheiro não vai ser o suficiente para dar a liga que precisa. E já aproveitando também essa explanação do Everton, esse é também um assunto importante que além da captação, né, da negociação em si que a Canvas faz, existe toda uma questão burocrática também, né? De contratos, de obrigações de ambas as partes, de quem está entrando, né? De quem tá vendendo, né? Isso aí também a Canvas ajuda nesse sentido? Sim, tem a minha colega Marley que está comigo há 10 anos, desde o início da empresa. Ela é advogada, né? A gente faz os contratos internos, contrato de compra e venda, acordo de cotistas, memorandos de entendimento, as propostas formalizadas, NDAs, termos de sigilo, é nosso dia a dia, né? O tempo todo está fazendo contratos e todas as conversas são com contratos, né?
nesse mundo de M&A tem que ser assim, né? O que está acordado não sai caro, né? E tem que estar acordado, né? Acordo de cotistas. São raras as empresas que fazem quando tem sócios, né? Por isso que tem tanta briga de sociedade, né? Porque não combinou antes. Ou não combinou e daí depois se esquece, se muda de ideia. Não combinou a entrada de parentes na sociedade. Daqui a pouco tem um ditado que diz, né? Tá trazendo filho, cunhada. Né? Não combinou prolabore, divisão de lucros. Não combinou o prazo que retira prolabore, divisão de lucros. Né? Não combinou como que funcionam os investimentos que vão acontecer na empresa, com a questão de financiamentos. Né? Não combinou como que se quiser vender a parte, como é que fica. Não combinou tarefas que cada um vai fazer. Direitos e deveres da sociedade. Né? Então, a gente está no mundo contratualista. Né? Claro que o fio do bigode vale muito e não adianta também ter contrato se não tem a confiança. Né? Porque aí vai entrar em questões judiciais, aí numa sociedade não vai dar certo, mas o contrato é um balizador, né, do combinado, né, que ninguém quer executar, mas está ali escrito, né, tem um ditado que diz que o que não foi escrito não foi dito, né? Esse é um ditado antigo, né? Mas realmente... E a comunicação, um fala uma coisa, o outro entende outra. É isso aí. Né? E às vezes até o que a gente não fala conforme a gente pensou. Exato. Então, e muitas vezes se muda de ideia também, né? Durante o processo. Se muda de ideia, tem que mudar o contrato. Né? Mas eu acho que essa é uma maneira, porque a gente entende, Jory, que principalmente aqui na nossa região, o pessoal é muito desconfiado, né? Aqui principalmente na Serra Gaúcha, o pessoal tem muita desconfiança entre quem se conhece, quem dirá, com quem não se conhece. Eu acho que esse trabalho do Canvas, que eu queria te perguntar também, como as empresas podem adquirir confiança numa negociação desde o princípio até a concretização dela. Quais são os mecanismos que justamente vai nessa linha de raciocínio que nós estamos falando? Só o contrato, mas, cara, daqui a pouco o contrato é importantíssimo, é válido. Mas como construir essa relação de confiança, né, desde o princípio até a conclusão? É um desafio. Mas uma premissa que eu uso bastante assim, é que o mais importante do negócio, o que, quanto, como, né, é o quem, as pessoas que estão envolvidas. Né? Algumas vezes as empresas que entram lá para cá, mas a gente não consegue nem trabalhar porque as pessoas são complicadas. As pessoas não são idôneas, não são sinceras, não são corretas. A gente pega isso no feeling, pega isso nos sinais, né, da conversa, se a pessoa está falando a verdade, se não está, nos documentos também, se o que ela falou estava no documento, estava correto, né? E a gente precisa ter essa segurança, a gente precisa tanto, não só com o vendedor, mas com o comprador também. Né? A pessoa tem uma história, a pessoa é honesta, a pessoa tem o recurso mesmo, né? A pessoa vai desempenhar, né? E então a gente olha muito o quem, né? Tanto para o vendedor quanto para o comprador. Para nós é o que tem de mais importante, assim, parte daí. Até porque eu entendo que, Jory, o teu trabalho, tu tá diretamente ligado nessa relação, né? Porque se alguma coisa der errado, foi o Jory que me indicou o cara, ou foi vice-versa. Se dá certo, é mérito do comprador do vendedor. Se dá errado, é culpa minha. Eu não tenho dúvida que... Esse é o ônus do consultor, né? Eu não tenho dúvida que isso... Consultor financeiro, consultor comercial, se deu certo, é o mérito da empresa. Se deu errado, é culpa do consultor. O cara me botou no mato. Não, eu imagino que deve ser assim. Mas é tudo certo. Faz parte, são nossos do ofício. Mas então, Jory, para nós encerrar nosso bate-papo, que foi bem produtivo, mas estamos chegando no final. Que conselho, né? Que direcionamento daria tanto para as pessoas que querem comprar uma empresa, quanto para aquelas que querem vender? O que tu... Ou investir. O que tu diria para elas? Dicas, né, de como fazer tanto essa questão da venda quanto essa questão do investimento. O que tu enxerga? Bom, para quem quer vender, então, primeiro, né, para quem quer vender uma empresa, organizar. Colocar no planejamento estratégico, ou desde quando abriu, a pessoa vai abrir agora a empresa, né, colocar no planejamento, no plano de negócios,
né, já indicadores que agregam valor à empresa, ao negócio, e indicadores e também documentos que vão já deixar a empresa preparada por uma possível surpresa, né, de um investidor. Algumas vezes se a empresa está com um nome bacana no mercado, pode receber uma surpresa de alguém que bata na porta, né, com interesse em aquisição, em investimento. A empresa nem está procurando, mas pode acontecer, né? Então já está preparado, né? Com a questão fiscal em dia, com a questão financeira em dia, com os relatórios, com indicadores de agregação de valor em dia. Isso, além da empresa estar preparada para ser adquirida, ela também vai crescer porque está organizada. Né? E para quem está comprando, né, entender que adquirir uma empresa pode ser muito interessante, né, e colocar como uma alternativa para uma empresa que está crescendo adquirir uma empresa, ou para quem está querendo empreender, adquirir uma empresa para empreender. Né? Assumir aquela empresa e fazer daquela empresa um empreendimento, né, para se realizar como empreendedor, que pode ser muito interessante, né, por todos esses fatores que a gente conversou inicialmente. Só agora surgiu uma questão. É comum um investidor vir fazer um aporte na empresa já pensando na venda futura? Quando se trata de fundos de investimento, é assim que acontece. É assim mesmo. O fundo ele tem um prazo de 5 a 10 anos, média de 7, né, para realizar o investimento. Né? Principalmente em fundos de venture capital, né, que investem em empresas que têm uma alta taxa de crescimento, empresas inovadoras. Ele tem um ecossistema que funciona ali. Né? Começa em fundos de série A, depois para série B, série C, série D, série E. No fundo de série A é um ticket em torno de 5 a 10 milhões de investimento, um percentual de 7 a 12%. Quando acontece o investimento, o fundo já está conversando com o fundo de série B. O fundo de série B já está com o radar ligado para as empresas que estão no fundo de série A para adquirir um percentual daquela empresa por um ticket um pouco maior, de 20 a 25 milhões. Aí, o fundo, quando a empresa está no fundo série B, né, esses fundos ajudam ela, organizam, já está conversando com o fundo de série C, né, para uma saída, né, e realizar o investimento dos investidores que estão nesse fundo, e o fundo de série C já com o radar ligado também para essas empresas para fazer essa aquisição. E é sistemático, né? Alguns realizam, outros podem ter a intenção de ficar uma parte ou realizar a outra, e aí são várias formas que acontecem. Mas os fundos, eles funcionam assim, né? Eles buscam investidores para aportar o capital, já com um plano de realizar esse capital num tempo. É assim que funciona. É assim que funciona. A gente teria assunto aqui para ficar 3 horas aqui conversando. Estou disposto a ficar. Vamos marcar um próximo. Vou ter que desmembrar. Então, Você faz um acordo no cachê. É isso aí. Então, gente, Jory, obrigado pela tua presença aqui no Papo de Indústria. Com certeza nós vamos voltar a falar. Tem mais assuntos que são muito importantes. A gente deseja que também o nosso episódio desperte aí, talvez em vendedores, em compradores, curiosidade, procurem também a Canvas, procurem o Jory. Isso é uma coisa bem importante, que quanto mais pessoas a gente tiver dispostas a investir na indústria, mais ela vai crescer, mais ela vai voltar a ser protagonista, né? Como a gente costuma falar, né? Para isso precisa investimento, né? É isso aí. Sim. Entender que a indústria, sim, é um mercado que tem muito, muito, muito a se desenvolver e muito a entregar, principalmente economicamente falando, para o nosso país. Então, obrigado, Jory, mais uma vez. Agradecer ao nosso público aí também que nos acompanhou. Agradecer muito, muito, muito o pessoal que está acompanhando a gente e que a gente consiga seguir levando mais conteúdo relevante, mais conteúdo importante para todo mundo. Então, obrigado.
Eu que agradeço, muito obrigado. É uma honra participar do Papo da Indústria. Já conheço vocês aí do mundo profissional e tenho muito apreço por vocês, né? E fiquei muito feliz pelo convite. Da mesma forma, gente. E gostei de ter participado aí. Muito obrigado. É importante a gente compartilhar os conhecimentos, né, que são importantes para todo mundo. É isso. Então, gente, obrigado e Obrigado. até a próxima.